Olá, nós hoje vamos falar sobre a história da geração dos computadores. Nós vamos falar em etapas, cada geração dos computadores. E isso é uma coisa muito interessante. Então se inscrevam no canal e compartilhem para esse canal crescer cada dia mais. E vamos começar. A evolução dos computadores acompanhou a evolução da sociedade. Durante o século XX e XXI, entretanto, a história do computador não teve início apenas na modernidade. Lembre-se que os computadores são aparelhos eletrônicos que recebem, armazenam e reproduzem informações de maneira automática. Eles fazem parte do nosso cotidiano, sendo cada vez maior o número de computadores usados no mundo. A sua história. A palavra computador vem do verbo computar, que por sua vez significa calcular. Sendo assim, podemos pensar que a criação do computador começa na Idade Antiga, já que a relação conta já intriga os homens. Desta forma, uma das primeiras máquinas de computador foi o ábaco, instrumento mecânico, origem chinesa, criado no século V a.C. Muitos povos da antiguidade utilizavam o ábaco para realizar cálculos do dia a dia, principalmente nas áreas de comércio de mercadores e desenvolvimento de construção civil. Ele pode ser considerado como a primeira máquina desenvolvida para calcular, pois utilizava um sistema bastante simples, mas também muito eficiente na resolução de problemas matemáticos. É basicamente um conjunto de varetas de forma paralela que contém pequenas bolhas que realizam a contagem. Seu primeiro registro é datado do ano de 5500 a.C. pelos povos que constituíam a Mesopotâmia. Contudo, o ábaco também foi usado posteriormente por muitas outras culturas, como a Babilônia, Egito, Grécia, Roma, Índia e China, Japão e outros. Cada um desses povos possui uma versão de especificação dessa máquina, entretanto, observando a sua essência original. Seu nome na Roma antiga era Cálculos, termos de onde a palavra cálculo foi derivada. O fato deste instrumento ter sido difundido entre todas essas culturas se deve principalmente a dois fatos. O contato entre os povos distintos é o primeiro deles, o que faz com que o ábaco fosse copiado de um lugar para o outro, ou de vários lugares no mundo. Por outro lado, a necessidade da representação da matemática fez com que o sistema de contagem utilizados no cotidiano fosse implementado de forma mais prática. Sobre a operação da matemática, ele é bastante útil para somar e subtrair. Já para a multiplicação e a divisão, o ábaco é comum, não é muito recomendado, somente algumas versões mais complexas que é a padrão, a régua de cálculo. Durante vários séculos, o ábaco foi sendo desenvolvido e aperfeiçoado, se tornando a principal ferramenta de cálculo por muito tempo. Entretanto, os principais intelectuais da época do Renascimento precisavam descobrir uma maneira mais eficiente de efetuar cálculos. Logo em 1638 d.C., um padre inglês chamado William Holden criou uma tabela muito interessante para a realização de multiplicações muito grandes. A base da sua invenção foram as pesquisas sobre logaritmos, realizadas pelo escocês John Napier. Até o momento, a multiplicação de números muito grandes era algo muito trabalhoso e demorado a ser realizado. Porém, Napier descobriu várias propriedades matemáticas interessantes e deu a elas o nome de algoritmos, após o fato de multiplicação valores se tornarem uma tarefa mais simples. Até o momento, a multiplicação de números muito grandes era algo muito trabalhoso e demorado a ser realizado. Porém, Napier descobriu várias propriedades matemáticas interessantes e deu a elas o nome de algoritmos. Após o fato da multiplicação
valores se tornou uma tarefa mais simples. O mecanismo, considerado uma régua que possui uma boa quantidade de valores pré-calculados, organizados de forma que os resultados fossem necessários automaticamente. Uma espécie de ponteiro indicava o resultado dos valores desejados. A máquina de Pascal. Apesar da régua de cálculo de William Holden ser útil, os valores apresentados nela ainda eram pré-definidos, o que não funciona para calcular números que não estivessem presentes na tábua. Pouco tempo depois, em 1642, o matemático francês Blaise Pascal desenvolveu o que pode ser chamado o primeiro calculadora mecânica da história, a máquina de Pascal. Eu fiz um vídeo falando sobre isso, falando sobre a inteligência artificial. Se quiser ver, eu vou deixar um card para vocês verem. Continuando, o seu funcionamento era baseado no uso das rodas interligadas que giravam na realização de cálculos. A ideia inicial da Pascal era desenvolver uma máquina que realizava as 4 operações matemáticas básicas, que não aconteceu na prática, pois ele era capaz apenas de somar e subtrair. Por esse motivo, a tecnologia não foi muito bem acolhida na época. Alguns anos após a máquina de Pascal, em 1672, o alemão Gottlieb Leibniz conseguiu o que Pascal não tinha conseguido: criar uma calculadora que efetuava a soma e a divisão, além da raiz quadrada. A programação. Em todas as máquinas mecânicas mostradas, as operações já estavam previamente programadas, não sendo possível inserir novas funções. Contudo, em 1801, o costureiro Joseph-Marie Jaguar desenvolveu um sistema muito interessante. A indústria de Jaguar atuava no ramo do desenho em tecidos, a tarefa que ocupava muito tempo de trabalho manual. Vendo esse problema, Joseph construiu a primeira máquina realmente programável, com o objetivo de recortar os tecidos de forma automática. Tal mecanismo foi chamado de tear programável, pois aceitava cartões perfurados com a entrada do sistema. Dessa maneira, Jaguar perfurava o cartão com o desenho desejado e a máquina reproduzia no tecido. A partir desse momento, muitos esquemas foram influenciados pelo Jaguar, incluindo o que vamos explicar logo em seguida: a máquina diferencial e o engenheiro analítico. No ano de 1822 foi publicado um artigo científico que prometia revolucionar tudo que existe até então no ramo do cálculo eletrônico. O seu autor é Charles Babbage. Afirmou que sua máquina é capaz de calcular funções de diversas naturezas, trigonometria, logaritmos, de forma muito simples. Esse objeto possui o nome de máquina de diferenças. Houve um grande boom na época por causa disso, pois as ideias aplicadas no projeto estavam muito à frente do seu tempo. Devido a limitações técnicas e financeiras, a máquina de diferenças só pode ser implementada muitos anos depois. Após um período no ano de 1837, Babbage lançou uma nova máquina chamada de engenheiro analítico. Ela aproveitava todos os conceitos do tear programável, como o uso dos cartões. Além disso, instruções e comandos também podem ser informados pelos cartões, fazendo uso de registradores primitivos. Precisão chegava a 50 casas decimais. Novamente, ele pode ser implementado naquela época. Pelo mesmo motivo, as limitações técnicas e financeiras. A tecnologia existente não era avançada o suficiente para executar o projeto. Contudo, a contribuição teórica de Babbage foi tão grande que muitas de suas ideias são usadas até hoje. A teoria de Boolean. Se Babbage é o avô do computador, do ponto de vista de arquitetura de hardware, o matemático George Boolean pode ser considerado o pai da lógica moderna.
Boolean desenvolveu em 1847 um sistema lógico que reduzia a representação de valores através de dois algoritmos, o 0 ou 1. Em sua teoria, o número 1 tem significado como ativo, ligado, existe, verdadeiro. Após o outro lado, o 0 apresenta o inverso, o não ativo, o desligado e não existe, o falso. Para representar valores intermediários como mais ou menos ativo, é possível usar dois ou mais algoritmos, bits, representação por exemplos: desligado, carga baixa, carga moderada e carga alta. Todo o sistema lógico dos computadores atuais, inclusive o do qual que você está usando, usa a teoria de Boolean de forma prática. A máquina de Holland. O conceito de cartões desenvolvido na máquina de ar programável também foi muito útil para a realização do censo de 1890 nos Estados Unidos. Nessa ocasião, Raymond Holland desenvolveu uma máquina que acelerava todo o processo de computação de dados. Em vez de classificar a caneta para marcar X em sim e não, para perguntar como o sexo e a idade, os agentes do censo perfuravam essas opções nos cartões. Em vez de dados fossem coletados, o processo de computação das informações demorou aproximadamente 1/3 do comum, e foi praticamente uma revolução na maneira de coletar informações. Aproveitando todo o sucesso da ocasião por sua máquina, Holland fundou sua própria empresa, Tabulation Machine Company, no ano de 1896. Após algumas funções com a outra empresa e nos anos no comando da empreendimento, Holland veio a falecer, quando um substituto assumiu o seu lugar em 1916. O nome da empresa foi alterado para International Business Machine, ou mundialmente famoso IBM. Computadores pré-modernos. Na primeira metade do século XX, vários computadores mecânicos foram desenvolvidos, sendo, com o passar do tempo, componentes eletrônicos foram sendo adicionados ao projeto. Em 1931, Vannevar Bush implementou um computador com arquitetura binária, propriamente dito, usando os bits 0 e 1. A base decimal exigida é a eletricidade assumisse 10 voltagens de diferença, o que era muito difícil de ser controlado. Por isso, Bush usou da lógica de Boolean, onde somente 2 níveis de voltagem já era suficiente. A Segunda Guerra Mundial foi um grande incentivo no desenvolvimento de computadores, visto que a máquina estava se tornando mais úteis na tarefa de descriptação de mensagens inimigas e criação de novas armas mais inteligentes. Entre os projetos foi desenvolvido nesse período, os quais mais se destacou foi o Mark I, no ano de 1944, criado pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, e o Colossus, em 1946, criado por Alan Turing. Computação moderna. A computação moderna pode ser definida pelo uso de computadores digitais, que não utilizam componentes analógicos com base em seu funcionamento. Ela pode ser dividida em várias gerações. A primeira geração, de 1946 a 1956. A primeira geração de computadores modernos tinha a principal característica o uso das válvulas eletrônicas, possuindo dimensões enormes. Eles utilizavam quilômetros de fios, chegando a atingir temperaturas muito elevadas, o que frequentemente causava problemas de funcionamento. Normalmente, todos os programas eram escritos diretamente na linguagem da máquina. Existiam várias máquinas nessa época. Contudo, vamos focar no ENIAC, que foi o mais famoso de todos. ENIAC. No ano de 1946, ocorreu uma revolução no mundo da computação, com o lançamento do computador ENIAC, Electric Numeric Integration and Calculation, o desenvolvimento pelo cientista norte-americano John Eck e também John Macklin. Esta máquina era um trono de 1000 vezes mais rápido que qualquer outra que existe na época. A principal inovação desta máquina é a computação digital, muito superior aos
projeto mecânico e analógico desenvolvido até então. Com o ENIAC, a maioria das operações era realizada sem necessidade de movimentar peças de forma manual, mas sim pela entrada de dados no painel de controle. Cada operação podia ser acessada através de configurações padrão de chave e switch. As dimensões dessa máquina são muito grandes, com aproximadamente 25 metros de comprimento por 5 metros e 50 centímetros de altura. O seu peso total era de 30 toneladas. Esses valores representam como um andar inteiro de um prédio. Segunda geração, de 1956 a 1964. Na segunda geração, houve uma substituição das válvulas eletrônicas por transistores que diminuíram em muito o tamanho do hardware. A tecnologia de circuito impresso também foi criada, evitando que os fios e cabos eletrônicos ficassem espalhados por todo lugar. É possível dividir os computadores dessa geração em duas grandes categorias: supercomputadores e minicomputadores. IBM 7030. O IBM 7030, também conhecido por Strange, foi o primeiro supercomputador lançado na segunda geração. O desenvolvimento pela IBM. Seu tamanho era bem reduzido comparado às máquinas como o ENIAC. Podemos ocupar somente uma sala comum. Irá utilizada por grandes companhias, custando em torno de 13 milhões de dólares na época. Essa máquina executava cálculos na casa de microsegundos, o que permitia até 1 milhão de operações por segundo. Dessa maneira, o novo patamar de velocidade foi atingido. Comparado com a primeira geração, os supercomputadores como IBM 7030 eram mais confiáveis. Várias linguagens foram desenvolvidas para os computadores de segunda geração, como Fortran, COBOL e Argon. Assim, o software já podia ser criado com mais facilidade. Muitos mainframes, como as máquinas dessa época são chamadas, ainda não estão funcionando em várias empresas no dia de hoje, como na própria IBM. PTB-8. O PTB-8 foi um dos microcomputadores mais conhecidos na segunda geração. Basicamente foi uma versão básica do supercomputador, sendo mais atrativo ao ponto de vista financeiro. Era menos do que supercomputador, mas mesmo assim ainda ocupava um bom espaço no cômodo. Terceira geração, em 1964 e 1970. Os computadores dessa geração foi conhecida pelo uso de circuitos integrados, ou seja, que permite a mesma placa armazenar vários circuitos que se comunicavam com o hardware distintos ao mesmo tempo. Dessa maneira, as máquinas se tornaram mais velozes, com números maiores de funcionalidades, e o preço também diminuiu consideravelmente. Um dos principais exemplos da terceira geração é o IBM 360/91, lançado em 1967. Sendo um grande sucesso de venda na época, essa máquina já trabalhava com dispositivos de entrada e saída modernos, como discos, fitas de armazenamento, além da possibilidade de imprimir todos os resultados em papel. O IBM 360/91 foi um dos primeiros a permitir programação da CPU por microcódigos, ou seja, operações usadas por um processador qualquer poderia ser gravado através de software sem necessidade de projetar todos os circuitos de forma manual. No final desse período, houve uma preocupação com a falta de qualidade do desenvolvimento de software, visto que grande parte da empresa está só focada no hardware. A quarta geração, de 1970 até hoje. A quarta geração, conhecida pelo advento dos microprocessadores, computadores pessoais com redução drástica do tamanho e preço da máquina, as máquinas com CPU atingem um incrível patamar de bilhões de operações por segundo, permitindo que muitas tarefas fossem implementadas. Os circuitos acabam se tornando ainda mais integrados e menos
o que permite o desenvolvimento de microprocessadores. Quanto mais o tempo foi passando, mais fácil foi comprar um computador pessoal, e nessa era o software e esses sistemas se tornaram tão importantes quanto o hardware. Atari 8800. O Atari 8800, lançado em 1975, revolucionou tudo que era conhecido como computador até aquela época. Com um tamanho que havia facilmente em uma mesa e um formato retangular, também era muito mais rápido que os computadores anteriores. O projeto usava o processador 8800 da Intel, fato que propiciou todo esse desempenho. Todo o boom do Atari, um jovem programador chamado Bill Gates se interessou pela máquina, criando a sua linguagem de programação Atari Basic. O Atari funciona através de cartões de entrada e saída, sem uma interface gráfica propriamente dita. Apple, Lisa e Macintosh. Vendo o sucesso da Atari, Steve Jobs, o fundador da Apple, sentiu que ainda faltava algo no projeto. Apesar de suas funcionalidades, este computador não era fácil de ser utilizado por uma pessoa comum. Steve sempre foi conhecido por ter um lado artístico apurado, portanto, em sua opinião, um computador deve se representar de maneira gráfica, ou seja, funcionalmente ao contrário de luzes que acendem e apagam. Por isso, a Apple, lançada em 1976, pode ser considerado como o primeiro computador pessoal, pois acompanhava um pequeno monitor gráfico que exibia o que estava acontecendo no PC. Com o sucesso, a máquina foi muito grande. Em 1979 foi lançado o Apple II, que seguia a mesma ideia. Seguindo na mesma linha, o computador da Lisa em 1983 e a Macintosh em 1984 foram os primeiros a usar o mouse e possuíam uma interface gráfica como nós conhecemos nos hoje de dia. Com pasta, menus e área de trabalho, não é preciso dizer que esses PCs tiveram um sucesso estrondoso, vendendo um número enorme de máquinas Microsoft e os processadores Intel. Paralelamente, a Apple de Bill Gates fundou a Microsoft, que também desenvolveu computadores principais. No começo da sua existência, no ano de 70 até meados dos anos 80, Gates usou as ideias contidas nas outras máquinas para construir a sua própria. Utilizando processadores 886 da Intel, o primeiro sistema operacional do Windows M2 estava muito aquém dos desenvolvimentos por Steve Jobs, porque o motivo de Bill Gates acabou criando uma parceria com Jobs e por algum tempo copiou toda a tecnologia gráfica da Macintosh para o seu novo sistema operacional, o Windows. Desta forma, em meados dos anos 80, o Macintosh e o Windows se tornaram fortes concorrentes. Com a demissão de Steve Jobs da Apple, a empresa acabou muito enfraquecida. Assim, a Microsoft acabou se tornando a elite do comércio de computadores pessoais. Desde aquela época, vários processadores da Intel foram lançados, acompanhando várias versões do Windows entre os modelos da Intel. Podemos citar 886, 286, 386, 486, Pentium 1, Pentium 3, Pentium 4, Core 2, Core e i7. A AMD entrou no ramo de processadores em 1993, com o K5 lançado posteriormente K6 e K7, Atom e Duron, Cepron e outros. Todos os computadores pessoais que são lançados atualmente são bastante derivados da ideia criada pela Apple e pela Microsoft. Multicore. Uma das principais tendências dos últimos anos do mercado de desktop é chamado multicore, que considera em vários processadores trabalhando paralelamente. Assim, as tarefas podem ser divididas e executadas de maneira mais eficiente.
No início da década de 2000, os transistores usados no processador já estavam muito pequenos, causando um aquecimento maior que o normal. Dessa maneira, foi necessário dividir a CPU em vários núcleos. Computadores de bolso. Finalizando esse vídeo, vamos falar sobre a computação de bolso, que está cada vez mais presente nas nossas vidas. De alguns anos para cá, cada vez mais computadores móveis são lançados no mercado, aos quais podem ser carregados dentro do bolso, por isso é o seu nome. Entre esses dispositivos pode citar primeiramente os celulares, que cada vez mais executam as funções existentes nos computadores, possuindo sistemas operacionais completos, além de palm top, pendrives, câmeras fotográficas e TVs portáteis. Na verdade, as principais tendências do futuro, que já está ocorrendo agora, é a união das muitas funcionalidades em um mesmo aparelho. Por isso, após alguns anos, vai ser muito comum que as pessoas tenham somente um único dispositivo portátil que vai executar todas as tarefas desejadas. A chegada dos tablets ao mercado foi um outro grande passo para que isso torne realidade. Se você gostou, deixe um like e se inscreva no canal. Dúvidas ou sugestões, deixe nos comentários. E valeu!